Graça e paz, bom dia. Aqui estamos nós de novo para continuarmos o nosso assunto, que é perdão. Hoje nós vamos falar sobre o tema 70 vezes 7, que vai falar ao nosso coração sobre o nosso dever ou capacidade nossa de perdoar e também de aceitar o perdão. O texto base está em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O Senhor Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A intolerância coloca limites e bloqueia o caminho nos nossos relacionamentos. Já a compreensão alarga, dilata, alonga por mais tempo, para mais longe o rompimento de uma relação ou de um relacionamento. O perdão, ele sempre nos dá uma nova oportunidade para os nossos relacionamentos. E cada vez que o perdão entra em cena, o recomeço é possível. Perdoar 7 vezes, na perspectiva de Pedro, que também é a perspectiva humana, já é um avanço, demonstra muitas vezes uma compreensão, porque 7 vezes, às vezes nós não vamos até o número 7. Muitas vezes no primeiro erro, nós já determinamos o fim da relação. Nós temos a tendência de colocar limites aos erros dos irmãos, ou nos erros dos irmãos, e sermos clementes conosco mesmos. Temos a tendência de exigir do outro o que nós não exigimos de nós mesmos. Nós esquecemos aquela célebre frase que errar é humano. Exigimos perfeição nos outros, como se isso fosse possível. A quem perdoar? A Bíblia diz que a quem nos ofendeu, a quem nos feriu, como mostra a oração do Pai Nosso, né, que diz que perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ao irmão, quando Pedro diz até quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão, e até aos inimigos, conforme está escrito lá em Romanos 12, 14. E a pergunta que vem hoje é quantas vezes a quem perdoar, mas quantas vezes eu devo perdoar? Vimos que 70 vezes 7 vem nos dizer que o perdão não deve ser limitado. 70 vezes 7 é a perspectiva de Deus. O Senhor Jesus joga para toda uma existência ou para toda a eternidade a possibilidade de um novo começo dos nossos relacionamentos. O Senhor Jesus nos mostra em 70 vezes 7 que a perfeição humana não existe e que os nossos relacionamentos, diante da nossa incapacidade de acertar sempre, ou para não dizer que a nossa inclinação para errar constantemente, só é possível com uma disposição ilimitada para perdoar. 70 vezes 7 é a fórmula do Senhor para que a igreja viva nela. 70 vezes 7 é a fórmula de Deus para que a família viva bem. O Senhor quer que nós vivamos nossos relacionamentos de forma continuada, tendo como base um novo começo que o perdão favorece. Como eu posso perdoar? A Bíblia diz como Deus em Cristo nos perdoou. É o que está escrito em Colossenses 3,13. Que nós devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e se acaso tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim também nós devemos fazer. Nós devemos perdoar também, não como Cristo nos perdoou, mas também da mesma maneira que nós desejamos ser perdoados. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Lá em Mateus 18, versículos 33 a 35, na parábola do credor incompassivo, o Senhor diz o seguinte: não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E termina: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando nós perdoamos alguém, nós tiramos de sobre o ombro deles uma carga. Tiramos essas pessoas da mão do verdugo, do mundo espiritual, sabe?
e liberamos essa pessoa para prosperar. E liberamos a nós mesmos também para prosperar. Bom, agora eu quero falar também sobre 70 vezes 7 do ponto de vista de aceitar o perdão. Muitas pessoas não se perdoam, vivem debaixo de uma enorme culpa. Talvez alguns estupros cometidos, abortos, traição, de irmãos, de pais, amigos chegados, roubos, morte, ser responsável pela morte de alguém, ser responsável por uma doença, ser responsável por um acidente, um desastre, e também por alguns prejuízos de pessoas que a gente sabe que não merecia. Essas coisas traz um sentimento de culpa tão grande, e às vezes nós não aceitamos o perdão. Por mais que a gente queira, a gente peça perdão, a gente tem um sentimento que não foi perdoado, a gente não aceita o perdão. Todos os dias se sente como alguém que carrega um fardo enorme nas costas, mesmo confessando o pecado todo dia. Sempre que a gente chega perto de Deus e vai orar, a gente pede o perdão por aquele mesmo pecado. É como alguém que está amarrado e nada dá certo. Você precisa dar mais crédito à palavra de Deus e menos créditos às suas emoções, aos seus sentimentos, ou mesmo às acusações do diabo. Nós já vimos que pecado confessado é pecado perdoado. Você precisa aceitar a graça de Deus. Você precisa aceitar a graça de Deus. Você não merece, claro que não, mas graça é graça. Você precisa aprender e acreditar que a misericórdia triunfa sobre o juízo, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 13, parte B. Lembre-se todos os dias que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 23, versículos 22 e 23. Lembre-se do que está escrito, que o Senhor perdoa os nossos pecados e sara a nossa enfermidade, Salmo 103, 3. Ele lança para trás de si os nossos pecados, Isaías 38, 17. Ele apaga as nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados, Isaías 43, 25. Que o perdão de Deus torna nossa alma branca como a neve, Isaías 1,18. Devemos entender que 70 vezes 7, Deus vem nos dizer que não há limite do perdão dele para nós. E que ele ultrapassa em muito o padrão que ele estabeleceu para os limites, para os relacionamentos com as pessoas, com os nossos semelhantes. Se Deus colocou que é 70 vezes 7 o nosso relacionamento com os nossos irmãos, imagina o nosso relacionamento com Ele quando nós pedimos perdão. Ele perdoa. Nós precisamos de aceitar o perdão de Deus. Tem muita gente que não aceita o perdão. Eu quero concluir dizendo, não retenha a culpa. Por favor, perdoe as pessoas que pecaram contra você e aceite o perdão de Deus para você. E viva muito feliz. Senhor, eu quero orar agora. Senhor, é muito difícil lidar com essa questão de perdoar e aceitar perdão. Senhor, o Senhor disse que nós devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. O Senhor estende, Senhor, a possibilidade de um relacionamento por muitos anos, porque o perdão nos dá a capacidade de recomeçar sempre. Propicie isso sempre. Senhor, e como nós somos perdoados pelo Senhor, nós devemos também perdoar as pessoas. Do mesmo jeito que somos agraciados com o Senhor pelo perdão e carecemos tanto do seu perdão, nós também precisamos de perdoar as pessoas que pecaram contra nós. Senhor, isso é tão difícil de entender, porque às vezes nós não conseguimos enxergar que o outro erra tanto quanto eu. Meu Deus, precisamos também, Senhor, entender que em 70 vezes 7 o Senhor vem nos dizer também que o seu perdão é ilimitado para conosco. Que o Senhor está disposto a perdoar, que esse princípio que o Senhor colocou nos nossos relacionamentos, o Senhor vai além deles, muito além. Eu te agradeço por isso e peço ao Senhor que esta verdade possa entrar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.